Então vamos lá, segunda questão. Sobre o contexto demográfico brasileiro e tomando como base os dados contidos na tabela abaixo, assinale a alternativa incorreta. Então nós vamos marcar a alternativa errada. Vamos marcar a alternativa errada. Vamos observar aí a questão da taxa de fecundidade total. Nós vamos observar no Brasil no geral e dividindo eles entre os estados, né? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Vamos lá, vamos para a letra A. A redução da taxa de fecundidade, sobretudo a partir dos anos 80, vamos lá, anos 80, taxa de fecundidade, generalizou por todo o país, com uma queda contínua de tal forma, conforme o censo de 2010, as regiões que antes apresentavam fecundidade elevada seguiam o padrão de decréscimo. Então vamos ler de novo essa questão aqui. A redução da taxa de fecundidade, sobretudo a partir dos anos de 1980, né, generalizou-se por todo o país, com queda contínua, de tal forma que, conforme o censo de 2010, as regiões que antes apresentavam fecundidade elevada seguiam um padrão de decréscimo. Na verdade, o que acontece aqui na década de 80? Como a gente tratou, a década de 80, o Brasil está num declínio econômico. A gente teve a questão aí do período militar na década período de 70, uma ascensão do governo militar na questão de produção das indústrias, de empréstimos internacionais, construções de obras faraônicas, transamazônica, rodovias, a ponte Rio-Niterói, aqui que liga Rio de Janeiro e Niterói, né, ponte Presidente Costa e Silva. E isso determinou com que, na verdade, esse boom, essa ascensão de 70, né, até chegar a 80 a gente tem um declínio. Então é perfeitamente comum que um ciclo econômico, quando ele não é harmonioso, ele não é saudável, as pessoas temam por ter filhos, temam pela questão do dia de amanhã. Então isso acaba interferindo diretamente no nascimento de crianças, né? Não sei se vocês têm filho, mas quem tem filho sabe o quanto é dispendioso manter uma criança hoje, né? Pagando escola, pagando plano de saúde. Então realmente você tem uma questão aí de diminuição, né, da fecundidade nesse período. Beleza? Vamos para a letra B, né? Então essa questão tá correta, a gente tem que marcar a incorreta, tá? Então a letra A ela tá correta, a gente está procurando a incorreta. Vamos para a letra B. Entre os fatores que levaram uma queda relativamente rápida na taxa de fecundidade em todo o país, pode-se destacar o aumento da instrução feminina, a difusão dos métodos contraceptivos e uma população marcada pela expansão da urbanização. Essa resposta está perfeita, ela está correta, porque quando a mulher ingressa no mercado de trabalho, a mulher, quando ela fala aí nessa questão, a mulher mais instruída, instrução feminina, se diz da qualificação. As mulheres passam a frequentar o mercado de trabalho com maior capacitação, as mulheres vão estudar, vão fazer nível superior, né, vão se capacitar e vai complementar essa renda. E juntamente disso a gente tem também a questão da urbanização, o Brasil saindo do meio rural e virando urbano. Então você tem aí a necessidade, né, das famílias de terem um padrão de vida um pouco melhor e a necessidade para completar a renda de tão difícil custo de vida no meio urbano, nas grandes cidades, e é necessário que a mulher vá para o mercado de trabalho para poder complementar essa renda. Então essa resposta está corretíssima, é uma boa opção para você não marcar, porque a gente está procurando a resposta errada. Então essa resposta está muito boa para você copiar ela e deixar ela bem preparada para caso você queira consultar aí com uma resposta correta. Essa resposta B está correta, a gente está procurando a incorreta. Vamos para a letra C? O atual cenário demográfico brasileiro apresenta uma média de fecundidade inferior à taxa de reposição populacional, que é de filhos por mulher
no período reprodutivo. Bom, vamos lá. O atual cenário demográfico brasileiro, a gente está tratando aqui das taxas de fecundidade, o atual cenário. Né? O atual cenário demográfico brasileiro apresenta uma média de fecundidade inferior, à taxa de reposição populacional, que é a dos filhos por mulher no período produtivo. Bom, a taxa de fecundidade, vocês podem observar aqui no período de 2010, de 2000 para 2010, olha como é que ela cai em alguns estados. Né? Na verdade, vamos olhar para o Brasil primeiro aqui. Ó. Vamos olhar aqui para o Brasil, olha só. Olha aqui, em 2000 é em 2,4 no Brasil inteiro, e olha como ela cai para 1,9. Por que ela cai por 1,9? Todos os argumentos utilizados na letra C, né? A questão do custo de vida, a questão da necessidade da mulher sair de casa para ir trabalhar, para complementar a renda. Você pensa duas vezes se vai ter filho ou não. Então isso influencia muito, muito na decisão de um casal, né, de uma família, de ter um filho. Ou, né, por meios próprios, né, pela própria fecundação, ou por adoção também. Não viemos ao caso aí. A questão aí é de ter uma criança, né, nessa família, nessa unidade familiar. A letra D é o seguinte: a região norte apresenta a maior taxa de fecundidade do país em razão de sua ocupação recente, com predomínio de uma população residente no meio rural ou na margem dos rios em meio à floresta. Na verdade, essa questão aí está errada. Por que ela está errada? É em razão da ocupação recente? Não é em razão de ocupação recente do predomínio da população no meio rural. Na verdade, é uma população que ela tem uma educação um pouco mais precária. A região norte sofre com essa questão, norte e nordeste, né, ela sofre com uma educação, né, precária com relação aos outros estados, né, sul, sudeste, e o grau de instrução é muito baixo. E com relação a isso, você acaba tendo a questão de natalidade um pouco maior. E também vamos levar em consideração que essa região ela é ocupada, né, por indígenas. Então você tem uma visão um pouco diferente da questão do filho aí para o casal indígena, né, da tribo, da manutenção da cultura. Então você tem todo um aspecto também relacionado a isso. Então essa questão, a letra D, é a questão errada, a gente vai marcar ela. E vamos finalizar com a letra E, né? E vamos lá. Uma persistente taxa de fecundidade baixa, aliada ao aumento da expectativa de vida, resulta em uma população idosa proporcionalmente cada vez maior, com efeitos diretos nas políticas públicas voltadas para a saúde, aposentadoria e mercado de trabalho. Está perfeita essa resposta, irretocável. A gente aqui vai avançar. Logo abaixo desse vídeo tem alguns links importantes para você. O link da nossa apostila da PM do Paraná, com mais de 500 questões comentadas. Questões de geografia inédita que a gente desenvolveu para esse concurso. Questões da Banca Funpar, Universidade Federal do Paraná. E também questões de provas anteriores. Questões de história, questões de geografia, todas as questões de todos os conteúdos cobrados nesse edital e também dicas de redação, certo? Essa apostila é impressa, chega aí na sua casa pelo correio, certo? Com frete grátis. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Então, inscreva-se aí no canal no YouTube do Professor Renatão, compartilhe o vídeo com seus amigos e esmaga o like com força. Qualquer dúvida você pode e deve deixar nos comentários. Abaixo também tem o nosso grupo da PM no Paraná, grupo do WhatsApp, certo? Bastante informações importantes aí. Também nosso e-book Concurso Fácil, como você acertar mais questões de concurso público sem precisar estudar disciplina extra. São técnicas para você acertar questões de concurso. Tudo logo abaixo desse vídeo, explicadinho, só você clicar e acessar o que você precisar. Beleza?